Deus seja louvado. Título desta mensagem: A graça e a lei, a dívida do amor. Quero iniciar esta mensagem dizendo: muitos de nós usamos a frase o Evangelho e falamos dele como se fosse alguma coisa que absolutamente conhecemos claramente. Mas na realidade, muitas pessoas falam do Evangelho, mas não estão alertas do que o Evangelho realmente é. Está declarado bem claro por Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 ao 5, que diz: Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, no qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também fostes salvos, se o retiveres tal como tenho anunciado. Se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também realmente recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então o Evangelho tem três coisas simples. Cristo, ele morreu, ele foi enterrado e ele ressuscitou ao terceiro dia. E onde essas três declarações não são feitas, então não é o Evangelho. Muitos evangelhos são falados sem essas três coisas vitais. E a primeira autoridade declarada não são as pessoas que ouviram, mas as Escrituras. A Escritura é a autoridade máxima. Paulo diz Jesus Cristo de acordo com as Escrituras. E então ele declara algumas pessoas que ouviram depois da ressurreição. Mas a última, melhor e maior autoridade são as Escrituras. E agora Paulo continua explicando que se nós recebemos esses fatos, é muito importante ver que não é pelo que nós fazemos, mas pelo que nós cremos. Não é pelas obras, mas é pela fé. E ele diz em Romanos capítulo 4, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o pagamento ou galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Se você trabalha e recebe, então não é graça, é alguma coisa que lhe devem. Mas ele diz, não é assim que nós recebemos a justificação de Deus, a justiça de Deus. Não é pelas obras, não é pelo que merecemos. Então, está aqui no verso 5 do capítulo 4. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. E então, se você quer que sua fé seja contada como justiça, pare de querer cumprir regras ou rituais e ensinamento de homens. O favor não pode ser merecido, a graça não pode ser merecida, ou por definição não pode ser merecida. A primeira coisa que você tem que entender é de que a justiça de Deus, o Pai Todo-Poderoso, vem se você parar de querer cumprir regras. É uma declaração que as pessoas têm de que entender que a Bíblia fala. E qual é o relacionamento entre a fé e as obras? Não é de que as obras não são importantes, mas é a ordem que ela vem. Veja o que diz Efésios capítulo 2, verso 8 e 10. Diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso quer dizer que nem podemos nos orgulhar de que temos fé, porque só temos fé porque Deus nos deu.
não é algo que nós produzimos de nós próprios, então a Bíblia diz: não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Em lugares onde pessoas dizem que creem e de que são justos pelas suas obras, Paulo disse: não, para que ninguém se glorie. Veja, uma religião de obras abre a porta para o orgulho humano. E o orgulho humano é a base do pecado. Então Deus criou e ordenou um caminho para que a justiça venha sem o orgulho. Se você considerar as pessoas que têm complicadas religiões, e eu não quero nomear nenhuma para não atacar ninguém, mas basicamente mais difícil a religião é, mais orgulhosa elas são. Estão cumprindo regras, sacrifícios e tudo mais, e isso traz o orgulho. Mas Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Então Deus abriu um caminho para que pudéssemos ser feitos justos sem trazermos o orgulho. Eu não sei se você já notou, mas tem cristãos que são legalistas ou insistem em regras, mas normalmente não amam as pessoas. Já notou isso? Se você for a eles por amor, você não vai receber muita coisa. Na realidade, o legalismo e amor são coisas opostas. E então temos que nos resguardar continuamente contra algumas coisas que nos traz o orgulho. A religião que dá essa nutrição de orgulho é uma religião sem a graça de Deus. Glória a Deus. Nós precisamos entender a natureza da graça. A graça é uma palavra magnífica, mas muitas das vezes é abusada. Muitas pessoas usam a palavra graça, mas não têm ideia do que a graça é. A raiz da palavra graça é a atração, é beleza. Então é uma beleza que Deus põe sobre nós porque nós cremos nele e nos faz lindos com a sua graça. E Paulo escreve em Romanos capítulo 11, versículo 6, se é por graça, já não é pelas obras, e de outra maneira, a graça já não é graça. O que se pode merecer não é graça. Temos que depender da sua graça e não podemos oferecer nada que possamos fazer pode obter graça de Deus. Mas é pela graça que somos salvos, pela fé. E quando você começa a se animar pelo fato da fé, você lembra do que Paulo diz: isso não vem de vós, é um dom de Deus. Assim você não tem nada que pode se orgulhar. Se você foi salvo pela graça de Deus, e Deus fez isso para nos proteger do maior pecado que é o orgulho. Vamos então considerar o relacionamento entre fé e obras. O que nós cremos e o que nós fazemos. O cristianismo não é um jogo de regras, porque para muitas pessoas o cristianismo é um jogo de regras. E eu vos afirmo, glória a Deus, você não pode chegar lá por regras. Vamos olhar o que Paulo diz em Romanos capítulo 3, verso 20. Paulo diz: por isso nenhuma carne será justificada pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então qual é o propósito da lei? É o diagnóstico. Deus expõe o problema.
que você tem um problema que é o pecado. A lei pode diagnosticar, mas não pode resolver o problema do pecado. Só pode ser resolvido pela graça. E você precisa da lei para que você chegue naquele ponto onde você entende que você precisa da graça. E a proposta é, Tiago diz em capítulo 2, verso 10 ao 11 da sua epístola, ele diz o seguinte: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. E se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Então Tiago está dizendo, como você mantém toda a lei ou não mantém a lei. Manter 99% da lei não é manter a lei. A lei é todo um sistema. Incidentalmente, nenhum de nós não podemos nem manter 99%. Pois os judeus ortodoxos dizem que há 630 mandamentos que você precisa manter. E ninguém vivo na terra pode manter toda a lei de Moisés. Nenhuma pessoa, a não ser um, sabe o nome dele? Jesus Cristo. Ele respondeu aos seus acusadores: de qual pecado me condenam? E não puderam respondê-lo. Ele é o único que pode manter a lei perfeitamente. Eu e você não podemos. Então, a nossa alternativa não é outra senão a graça, algo que não podemos merecer. Portanto, como disse Paulo, nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei. E não tente chegar lá na justiça de Deus mantendo regras. Outra coisa que precisamos entender é de que a graça e a lei são mutuamente exclusivas, ou seja, você não pode se beneficiar de ambas. Você escolhe uma ou outra. Veja, se você for a Romanos capítulo 6, verso 14, diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Porque não estáis debaixo da lei, mas da graça. Então são duas alternativas que ninguém, bendito o Senhor, que inclui, ou seja, debaixo da lei ou debaixo da graça. Mas não pode estar debaixo de ambas. E as explicações de Paulo são mais extensas. Ele afirma de que o pecado não terá domínio porque não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. A implicação aí é de que se você estiver debaixo da lei, então o pecado terá domínio sobre você. E a única maneira de escapar do domínio do pecado é estar debaixo da graça de Deus. E em Romanos capítulo 8, verso 14, Paulo diz: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, quem são os filhos de Deus? São aqueles que são guiados regularmente pelo Espírito Santo. E então, enquanto nós mantermos guiados pelo Espírito Santo, seremos filhos de Deus. Em Gálatas capítulo 5, verso 18, Paulo diz:
Se você é guiado pelo Espírito Santo, você não está debaixo da lei. E antes, todos quantos são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Então você tem uma escolha. Você pode viver como filho guiado pelo Espírito, como você pode dar as costas para o Espírito e tentar manter a lei. Mas você não pode fazer os dois. E a essência do que estou tentando dizer para você é que não podemos querer depender metade da graça e metade da lei. Manter lei não justifica. Muitos de nós pertencemos a uma denominação e elas têm regras. E eu creio de que se você pertence a esse grupo, tem que manter as regras deles. Porém, manter regras não nos faz justos. E na realidade, é uma fonte de divisão do corpo de Jesus Cristo. Porque a maior parte dos grupos religiosos tem suas regras. Os católicos, os batistas, os adventistas, pentecostais, têm suas regras. E na realidade, a maior parte das pessoas dizem: se eu manter essas regras, eu serei justificado. E olham para os outros grupos e eles dizem: não estão mantendo as nossas regras. Então, não pertence ao corpo de Cristo. Aí é onde entra o legalismo, entra para dividir o corpo de Cristo. Os batistas têm que manter as suas regras, os pentecostais, da mesma maneira, os católicos e os outros. Mas tenha isso na mente: nenhum se justifica mantendo as suas regras, se justificam pela fé. O problema é de que quando as pessoas se focalizam nas regras, se perdem da fé. Agora, amados irmãos, vejam uma declaração chocante que Paulo escreveu. E você vai encontrar em Romanos capítulo 7, versos 4, que diz: assim, meus amados irmãos, também estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais douto daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Paulo diz aí no momento que se você era um judeu religioso, você estava casado com a lei. E para você estar fora dela, fora da lei, mas casado com outra coisa, seria um adultério espiritual. A não ser de que você encontrasse de que ela estivesse morta. E pela morte de Jesus Cristo na cruz, a lei foi posta para a morte. Você entende? É um problema para as pessoas judaicas. Eles encontram de que não tentasse manter a lei. Então, basicamente, estariam fora dela. Então, seriam infiéis ao esposo. Tem de ter uma revelação de que a lei foi posta para a morte em Cristo, para que pudéssemos estar casados com outro, com o Messias ressurreto, Jesus Cristo Nazareno, e por ele então encontramos fruto, entendem? O fruto vem apenas pela união, aquilo com quem estamos casados ou unidos vai trazer os frutos. Se estamos unidos com Cristo, então vamos trazer o fruto do Espírito.
E, seguindo Paulo ainda, diz, no verso 5, porque estamos na carne, porque estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. E é uma declaração maravilhosa. Paixões dos pecados que estavam na lei. Em outras palavras, Paulo diz, a lei estava mexendo aí, trazendo paixões do pecado. Vemos outras passagens, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 56, que diz, é também uma declaração que soma igual. O arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. E Paulo continua em Romanos capítulo 7, dizendo de que não há nada de errado com a lei. Ela é perfeita, mas o problema está em nós. Veja então, dessa maneira, a lei trabalha do lado de fora. Faça isso, não faça aquilo, a lei diz. E você obedece. E fazendo isso, você está confiando na sua habilidade. E esse é o problema, porque você não tem habilidade de fazer o que é certo e evitar o que é errado. E a essência natural da nossa carne é confiar em nós próprios e nunca depender de Deus. E isso mostra a tentação no jardim do Éden. E qual foi a motivação no jardim do Éden, que foi tão usada por Satanás? Você será como Deus. E não há nada de errado ser como Deus. Qual era o problema? Era que eles estavam com Deus, sem depender do conhecimento do bem e do mal. E esse aí é a raiz do problema da humanidade, da religiosidade, querendo ser como Deus, mas não queremos depender de Deus. É a essência do pecado, é refutar de depender de Deus. E a essência do pecado não é algo particular, que sempre você comete, mas a atitude de depender de si próprio que fecha a graça de Deus na sua vida. E é a coisa mais difícil, creio, que Deus tem de tratar conosco, é essa atitude de autojustificação. Eu posso fazer, eu não preciso de Deus. E podemos ver que há duas criaturas no universo que querem ser independentes de Deus. Uma são os anjos caídos. São os anjos caídos que se ajuntaram à rebelião de Satanás. E o outro é a raça humana. Nada mais no universo quer ser independente de Deus. Os passarinhos não querem, os peixes não querem, as estrelas não querem. Todas elas estão alegres em depender de Deus. Mas você e eu, por causa da queda e da nossa natureza, herdamos esse problema. E não queremos depender de Deus. Prezados irmãos, você precisa de Deus. Quando você pensa que não, você precisa dele. Então vamos a Romanos, capítulo 10, verso 4, que diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, se você crê em Jesus Cristo, é o fim da lei. O que significa alcançar justiça com Deus. Cristo põe um final na lei quando ele morreu. E foi isso quando ele ressuscitou dos mortos. Ele nos ofereceu um novo caminho
para nos justificar em Deus, que não é manter a lei. Então Cristo é o final da lei para a justiça. Não é o final da lei a parte da palavra de Deus ou a parte da história de Israel e do exemplo como Deus tratou com o povo. Não, a lei ainda está aí, mas é a maneira de alcançar a justiça. Então a morte de Jesus Cristo põe um final na lei. Veja o que Paulo fala em Gálatas capítulo 1, versículo 6. Eu me maravilho de que tão depressa passasse daquele que o chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Isso é transformar em legalismo nesse jogo de regras. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou ou encantou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi representado como crucificado? E eu quero saber de vós, recebeste o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vocês foram batizados no Espírito Santo porque guardaram as regras ou porque ouviram a mensagem da fé? Ora, precisamos entender que não fomos salvos por guardar regras, não, mas ao ouvirmos a mensagem da fé e cremos e recebemos Jesus Cristo, ele ainda diz: sois tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito Santo, acabeis agora pela carne. E Paulo continua lá no verso 10: todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição da lei. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Ou seja, se você quer ser justificado pela lei, vai ter que manter toda a lei. E tem que manter a lei em todo momento, senão vai ser maldito. Portanto, amados irmãos, é o que está acontecendo hoje em dia. Pessoas que começam no espírito, mas depois querem justificar-se mantendo regras e caem debaixo da maldição. Veja o que diz Romanos capítulo 8, versos 3 e 4. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, isso significa que não há nada de errado com a lei, mas a nossa carne. O que a lei não podia fazer, Deus fez, enviando seu Santo Filho em semelhança da carne e do pecado. E pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí vem uma pergunta muito importante: e como podemos ser justificados pela lei? Alguém já fez esta pergunta? Eu posso responder em uma só palavra, de poucas letras: o amor. O amor é o requerimento da lei. E eu vou te mostrar isso. Em Mateus capítulo 22, Jesus foi perguntado por um advogado, versículo 35.
Uma pergunta foi feita: Mestre, qual é o maior ponto da lei? Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a chave, disse Jesus. Desses dois mandamentos depende a lei e os profetas. Essa é a justiça requerida da lei. E para confirmar, em Romanos capítulo 3, verso 13, verso 8, diz o seguinte: não deva nada a ninguém, senão o amor. Glória a Deus, porque aquele que ama cumpriu a lei. Então não podemos ter dívida nenhuma, mas há uma coisa que eu tenho o dever, é de amar os meus irmãos, meus vizinhos. Eu tenho que estar sempre devendo. E Paulo continua dizendo, em Gálatas capítulo 5, verso 14, é algo maravilhoso. Toda a lei se cumpre em uma só palavra: amor. E Paulo continua dizendo, não cometerás adultério, não matarás, não darás falso testemunho, e se houver outro mandamento, tudo se somará em amar o seu próximo, porque o amor não faz mal ao seu vizinho, pois o amor é o cumprimento da lei. E Tiago, em sua epístola, diz: fé sem obras é morta. Ou seja, a fé trabalha pelo amor, para que essa equação esteja certa. Fé sem amor é morta. E é uma declaração que nos choca, mas é verdade. Você pode ter toda a fé, mas se não tiver amor na sua vida, então é uma fé morta. Veja ainda o que diz Tiago 1, verso 25. Aquele, porém, que atenta também para a lei perfeita da liberdade, nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra. Esse tal será bem-aventurado no seu feito. E o que é perfeito da lei? O amor. Se você realmente ama, então você vai ser livre, porque você sempre pode fazer o que você quiser, porque você ama. As pessoas poderão te perseguir, poderão te tentar matar, mas não podem te fazer parar de amar, porque a pessoa que é motivada no amor é a única pessoa que realmente está livre para servir a Deus. E Deus, por Jesus Cristo, seja eternamente glorificado.